Olá! Sejam bem-vindos ao canal Recanto Sati, onde o nosso propósito é compartilhar conhecimentos de forma simples, leve e amorosa. Você que é a primeira vez, se inscreva no canal, curte, compartilha, comenta e pode ter certeza, toda semana a gente vai ter um conteúdo chamando os lindos convidados com muitas temáticas. Não é verdade, Marta? Olha, hoje a gente está mega feliz porque ela é dificílima, né? Mas eu consegui tirar ela da toquinha e ela está dando prazer para a gente de estar aqui conosco, debutando, né? A Bruna, que eu já conheço há algum tempo, e estou muito feliz de ter você aqui com a gente, participando. Acho que você vai contribuir bastante com o seu conteúdo para as pessoas, vai responder muita coisa que muita gente que te segue não te conhece, e vai nos dar muitas alegrias aqui para compartilhar com a gente. Tá bom? Eu fico contente, eu estou muito feliz de estar aqui com todas vocês, cada uma em um momento especial, né? A Caco, a gente não tinha interagido ainda até então, né, Caco? A primeira vez, mas num paralelo dimensional, aí a gente já se cruzou. Então, assim, a Ninete eu conheci num momento especial da minha vida, né, Ninete? Agora, retornando aqui com ela também. A Marta aí, a gente tem podcasts semanais, né, Marta? A gente conversa, troca bastante, eu curto muito. E é um prazer muito grande estar aqui com vocês, eu estou bem contente. É tudo novidade para mim e eu estou aqui pronta para compartilhar. Ai, gratidão! Seja bem-vinda! Então, vamos lá. Bruninha, a pergunta que não quer calar. Muitas pessoas, inclusive nós, gostaríamos muito de saber como foi que você chegou até aonde você está hoje, com todo esse trabalho maravilhoso que você faz. Como foi a sua jornada? Como foi a sua descoberta? Quando é que você se deu conta de que, uau, é isso que eu tenho que fazer? Que a sua alma te chamou para esse propósito. Legal. Então, pessoal, eu comecei muito nova, né, a desenvolver a minha sensibilidade. Eu descobri muito nova, com 7 anos de idade, a perceber o meu campo espiritual, a ter sensibilidade das emoções, dos espíritos mesmo. Então, assim, tudo começou muito cedo para mim. Explodi isso, né? Cheguei num ápice sensorial de percepção lá na adolescência, mais ou menos assim com uns 13 anos de idade, e saí nessa busca de ajuda para o meu próprio equilíbrio. Conheci muitos lugares, religiões, pessoas, tive influência de vários nichos, e eu posso dizer assim que eu me encontrei um equilíbrio dentro de uma casa espiritual que fazia trabalhos espirituais com a Fraternidade Branca, que é uma casa que existe em Manaus, ainda hoje existem trabalhos lá, a Mesa do Sagrado Fogo Violeta, e lá eu comecei todo um trabalho de autoequilíbrio, onde eu fui me trabalhar como pessoa, quanto médium, sensitiva, e lá eu fui descobrindo e percebendo os meus dons, percebendo as coisas que eu conseguia fazer. Então, eu tive uma trajetória ali durante mais ou menos uns 6 anos. Eu cheguei lá com 14 para 15 anos, e lá eu tive experiências muito rápido, já de prática. Então, eu posso dizer assim que foi um reconhecimento. Eu cheguei lá para me tratar, para me curar, para me ajudar, e paralelo a isso, já começaram a ser feito, como é que eu posso dizer? As pessoas já chegavam até mim dividindo seus problemas, porque daí era uma comunidade ali, né? As pessoas acabam se tornando praticamente uma família, e eu fui percebendo essa minha capacidade também de ajudá-los. Então, eu comecei num processo de troca espiritual muito intensa, onde, à medida que eu ajudava,
eu também era ajudada. E eu fiquei nesse fluxo por aproximadamente 6 anos. E eu não idealizava de maneira nenhuma ainda isso como profissão, como algo que eu ia me dedicar totalmente, que isso ia ser a atmosfera da minha vida, vamos dizer assim. Então, eu planejei faculdade de Direito, comecei uma faculdade de Direito até o 4º período, e por questões sistêmicas, hoje eu sei, e negava muito esse lado em mim. Então, eu via esse meu trabalho com a espiritualidade, com as terapias de autoconhecimento, com as técnicas também, muito como um hobby ou como algo para me manter um equilíbrio. Então, eu não via como o todo, como, não, isso é tudo, isso sou eu, né? Eu não tinha essa visão. E quando eu fiquei grávida, né, eu engravidei muito cedo, eu engravidei com 19 anos. Então, quando eu fiquei grávida, realmente eu fui puxada para olhar para isso. Então, eu sempre falo que o Miguel foi o meu alarme, assim, né? Ele foi um alarme que veio, e aí eu comecei a rever todas as minhas escolhas e a forma como eu olhava para as coisas também. Isso fez com que eu largasse a faculdade de Direito, que daí eu percebi que não era mesmo. E aí eu pensei, eu vou me dedicar à espiritualidade, eu vou me dedicar a esse serviço às pessoas, eu vou estudar mais, eu vou, de fato, me reconhecer e entender que sim, que eu posso, que isso também pode fazer parte de um todo, né? Porque existem muitas crenças em cima da terapia holística, né? Da questão vinculada a religiões também. Então, foi muito difícil para mim também esse processo, porque daí eu entendia que a profissão era da área de direito e que a Bruna, terapeuta, tinha que ser dentro de um sistema religioso, né? De doação. Então, esse processo, ele foi muito difícil para mim, muito nova, administrar isso praticamente sozinha, porque eu não tive, assim, um certo... alguém para me mentorar, eu não tive com quem conversar exatamente sobre isso. Eu fui muito intuída pela minha espiritualidade mesmo a tudo, inclusive as ferramentas que eu utilizo. Então, quando eu vejo, abrindo um parênteses importante aqui, quando eu vejo pessoas iniciando nessa jornada com a terapia holística, principalmente pessoas da minha geração, eu influencio muito. Eu gosto de colocar essas pessoas para frente, eu gosto de falar um pouco sobre a minha experiência, de incentivar. Porque no meu início, no meu start, eu não tive isso. E também eu me senti um pouco peixe fora d'água. Por quê? Porque a maioria das pessoas que eram terapeutas holísticas eram pessoas muito mais velhas. E, assim, eu me sentia, às vezes, a única menina, e parece que eu já cheguei até, assim, pessoas já até questionaram, cara, o que vão fazer com essa menina? Né? O que as pessoas vão atender com uma menina dessa? Uma menina jovem, o quê? 20 anos, 21, entende? O que uma menina dessa vai trazer para me aconselhar? Sério, assim, passei por muitas coisas nesse sentido. Às vezes as pessoas me ligavam e falavam assim, a senhora tem horário para quando? E assim, e quando abriam a porta do meu consultório, nossa, e assim, não escondiam um susto de me ver. Então, às vezes, eu achava legal o fato de, caramba, sou uma menina nova, que estou aí, né, iniciando na terapia holística e tal, mas às vezes eu sentia essa falta de acolhimento da minha geração e também um peixinho fora d'água, né? Embora a maioria das minhas amizades, de fato, sejam pessoas mais velhas, mas, assim, de alguma forma eu sentia um desencaixe e fui lidando com isso, fui lidando com críticas também, porque algumas pessoas, de fato, se incomodaram com esse meu início, né? As pessoas queriam que eu mantivesse uma postura dentro das doutrinas, dentro do processo religioso, e se desvincular disso para dizer
eu quero trabalhar com isso, eu quero ganhar dinheiro com isso, porque eu tenho a criatividade com isso, eu posso estudar isso e oferecer às pessoas, foi muito difícil para mim. Mas aí, no momento que eu rompi isso também, foi maravilhoso, né? As coisas fluíram, e sem saber, eu acabei construindo também uma imagem boa. Por quê? O tempo que eu passei dentro desse lugar, esses 5, 6 anos, as pessoas me conheceram. Então, quando eu anunciei que eu ia começar os atendimentos em formas de consultas particulares, voltados para a terapia holística, eu já tinha cliente. Então, assim, foi maravilhoso nesse sentido. Eu estava construindo algo que conscientemente eu não sabia, né? Então, foi muito acessível, né? As pessoas chegaram até mim de uma forma muito rápida, intensa, e realmente o alarme, o início de tudo, da consciência disso, foi a maternidade. Eu posso te dizer que foi a maternidade. E eu acho isso muito bonito, porque nasceu, né, uma nova mulher, nasceu uma mãe, e nasceu a Bruna terapeuta, a Bruna que construiu uma carreira, e hoje são 9 anos aí trabalhando profissionalmente na área, e sou muito contente com a profissão. Acho importante também dizer que esse caminho iniciático ele realmente não foi fácil, foi uma quebra de vários padrões, né? Padrão de idade, padrão de São desvincular. várias quebras de paradigma, né? Porque Exato. essa coisa que você está falando, as pessoas associam muito à idade, né? E assim, não conhecem a sua história. Assim como tem pessoas que estão começando, né, numa idade avançada, nessa parte de terapias. Então, assim, a tendência é que as pessoas achem que uma pessoa com esse perfil mais velho seja melhor do que você por causa da idade, e não tem nada a ver. Então, assim, eu acho que essa oportunidade de você estar falando aqui é importante, muito importante para as pessoas saberem que precisam conhecer a história do terapeuta para poder saber, né, da bagagem que ele tem, do quanto você estuda. Nós também, a gente vive fazendo curso, a gente vive estudando, e isso não tem nada a ver com a idade, tem a ver com o interesse, tem a ver com a dedicação. Quando eu fiz a minha primeira pós dentro das terapias, eu estava com mais de 50, e eu pensei assim, eu vou investir nisso com 50 anos. Na verdade, é um autoconhecimento, na verdade, é um investimento para a nossa vida, né? Então, assim, eu já tinha outros cursos, mas eu digo assim, um curso mais na vertical, né? Mais subindo. E a mesma coisa você. Então, assim, eu só queria fazer um parênteses em relação a quando eu conheci você, que eu recebi uma pessoa, né? Eu não vou citar nomes e tal, mas eu recebi uma pessoa e eu tinha feito uma leitura de biorressonância nessa pessoa, e falei várias coisas para ela, ela não seguiu, e essa pessoa entrou em coma. E a filha dessa pessoa falou comigo, não, eu estou fazendo uma apometria com uma pessoa assim, 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 e ela me mandou o seu áudio. E eu fiquei muito impressionada com você, porque tinha sido tudo que eu tinha visto. Então, eu fiquei bastante impressionada por esse motivo. Então, assim, você deve ter várias histórias em relação semelhantes a essa, né? Que você sabe da pessoa que eu estou falando. E, assim, eu fiquei muito impressionada e eu falei assim, eu quero o contato dela, porque eu quero fazer uma consulta com ela, porque é muito impressionante esse trabalho. E foi quando a gente se conheceu, né? A princípio, só por áudio, só por telefone. E depois de muito tempo, foi que eu vi o seu rostinho, né? E aí eu vi o quanto você era nova. Mas, assim, engraçado que em nenhum momento eu tive essa visão. Não, Eu acho que pelo que eu escutei de você em relação à pessoa que eu também tinha atendido. Então, assim, eu não tive esse preconceito. Mas eu acho que é comum, sim, né? Esse rótulo, né? Sim, e não só isso, Marta, você me lembrou de algo muito importante também.
Do lado daqui, por exemplo, você citou agora o fato de, tô com 50 anos, vou fazer isso e tal. Eu já ouvi de várias, não foi só uma, várias pessoas que a terapia holística, ela é a profissão do aposentado. Então, assim, ó, eu me sinto totalmente rompendo isso também. Tipo, Verdade. sabe? Do tipo assim, gente, que carreira que eu tive antes dos 20 anos? Nenhuma, já fiz trabalhos paralelos, né? Fui atriz, trabalhei com teatro infantil, amo teatro, amo arte, né? Mas, assim, a minha carreira eu construí em cima da terapia holística, né? O sustento da minha família. E, às vezes, algumas pessoas me perguntavam, tá, mas e aí, você vai se formar no que exatamente? É verdade. Gente, eu estou me formando diariamente, tratando pessoas, estudando técnicas, entende? Então, assim, é difícil, ainda é difícil. Eu já vi que já melhorou um pouquinho mais, eu já vejo uma galera mais da minha idade já ir bombando nas redes e tal, já fico feliz com isso, porque como eu falei para vocês, no meu tempo de start, eu não tinha esses espelhos para olhar, né? Então, hoje já se tem espelhos. E esse fato também, por exemplo, eu fazia cursos, a maioria das pessoas eram pessoas muito mais velhas. Então, assim, tinha toda essa atmosfera, né? De tipo assim, por que você não deixa para cuidar dessa parte depois que você construir essa carreira aí no direito, depois que você... Gente, depois, eu não quero depois, eu já estou com o start agora, eu quero começar agora. E a minha vida, ela foi muito assim, muito pá, tem que acontecer, vamos, só vai, entende? Então, nesse contexto holístico, foi tudo muito cedo e parece assim que eu não tive um tempo para pensar, eu já sabia, eu só fui guiada, só fui no fluxo, entende? Então, assim, eu me sinto muito satisfeita, né? E por isso que eu falo que quando eu vejo pessoas começando, que é engraçado como eu tenho uma ressonância com isso, as pessoas chegam até mim para fazer perguntas. Mas você já se sustenta da terapia holística? E como que é? E você, né, supre? Caramba, gente, claro que supre, porque né? tem uma preocupação muito grande em relação ao financeiro, né? Sim. Porque as pessoas, assim, no seu caso, né? Eu conheço a sua numerologia, então você veio preparada, você já veio pronta, na verdade. Você só veio relembrar tudo, né? Uhum. E assim, às vezes as pessoas ficam focando muito nessa coisa financeira, né? Eu acho que não só na parte holística, como em qualquer profissão, se você é bom no que você faz, você Opa. vai. Independe se o campo é pequeno, né? Tem poucos profissionais, ou tem muito, e tem. Se você é boa, você vai fazer sucesso. Eu acredito muito nisso, né? Então, eu acho que nessa área holística, exatamente o que você falou. Você vê muita gente aposentou, agora eu quero ser terapeuta, né? Então, e aí é como eu falo, eu me sinto, acho que eu me sinto até hoje, gente, assim, fazendo uma revelação para vocês, assim, eu me sinto até hoje com várias coisas, com várias questões, uma pessoa que rompe barreiras, que mostra que pode ser diferente, sabe? É como eu me sinto. Eu sou aquela aluna, eu estudo para psicologia hoje, né? Me formo ano que vem. Na verdade, o conteúdo termina esse ano, mas formação, TCC, essas coisas ano que vem, início do ano que vem. Isso é uma pós-graduação? É uma Isso graduação? é uma pós-graduação, porque ainda não tem uma licença de graduação, infelizmente, né? Esperamos que isso avance, que são 3 anos de formação. Então, eu sou estudante de parapsicologia e eu sou aquela aluna que debate, que questiona, né? Então, Eu te assim, acompanho, eu te acompanho. eu tenho isso, assim, né? Então, eu tenho esse Questionadora. espírito, eu tenho esse espírito de vamos abrir as janelas, galera, vamos abrir as portas, vamos abrir a mente. Você não é todo mundo, né? É. Então, é isso, assim, eu tenho muitas boas lembranças desse início, com
esse resgate com a sensibilidade, com a demonstração das técnicas também para mim, porque assim, eu comecei, a primeira técnica que foi apresentada para mim foi a apometria, né, dentro dessa casa, onde eu fui tratada e comecei a tratar também, que daí eu ia aprendendo e aplicando, né, um processo bem de laboratório, eu diria também. E, paralelo a isso, com 15 anos, eu aprendi a jogar baralho cigano sozinha. Eu comprei o meu primeiro baralho de cigano em Balneário Camboriú, numa viagem. Hoje eu moro no Sul. Eu sou manauara, mas eu moro no Sul. Estou de novo aqui, né? E aí eu aprendi sozinha também, era um hobby, jogar para os amigos, o baralho cigano. Depois eu comecei a colocar o baralho cigano em algumas mesas apométricas que eu fazia, e dava muito certo. E aos poucos eu fui ali fazendo esse trabalho com baralho, apometria. Depois me apresentaram um tarô em sonho. Eu tive um sonho em que eram apresentadas cartas maiores para mim. Eu nem conhecia o tarô ainda, só conhecia as cartas, oráculos, assim, estilo baralho cigano, né? E fui buscar esse conhecimento. Aí foi o meu primeiro curso. O primeiro curso que eu fiz na área foi o baralho de tarô. E aí eu comecei a atender profissionalmente com tarô e apometria, né? E aí, quando eu vim para o Sul, eu vim buscar as formações. A formação em apometria, né? A certificação em apometria, que aqui a gente tem um pouco mais dessa disponibilidade do que no Norte ainda. Então, eu vim buscar tudo isso aqui, essa área de estudo. Aí me interessei pela parapsicologia, né? Porque eu pensava, vou ser psicóloga, sei lá, vou estudar psicologia. E daí eu pensava, não, gente, eu sou muito bruxa, esse negócio vai bagunçar minha estrutura. Peraí, eu vou para parapsicologia, que daí a gente consegue questionar, a gente consegue... Então eu falava, não posso deixar de ser quem eu sou. Então, seguindo fiel a mim, né? E sigo feliz, assim, com essa construção. Você sabe, Bruna, que você estava falando, né? Eu acho muito interessante essa moçada que está chegando agora, quebrando esses paradigmas, porque é bem isso. A gente vem de uma geração, a minha geração, ela foi criada para ter uma profissão específica. Você só podia realizar os seus sonhos depois que você se aposentasse. Quando você já teria uma vida estabilizada, já teria... Então, o pessoal que veio nessa caminhada comigo, da minha idade, assim, um pouco menos, enfim, foi bem esse o processo. A gente tinha a intuição, a gente tinha a pegada da alma, mas a gente não podia fazer, porque existia uma crença por trás de que não você tinha só espaço, podia... né? Não tinha espaço também para gente, né? Podia realizar isso quando você tivesse aposentada. A minha experiência, e hoje eu vejo, eu comecei a ter experiências com extraterrestres quando eu tinha 14, 15 anos. Eles vinham na minha casa, tinha um específico que ficava do meu lado, e eu jurava que era um padre, porque ele tinha uma golinha aqui branquinha, e eu falava, é um padre, né? Hoje eu vejo os mestres ascensionados, eu vejo toda a equipe que está junto com eles, eles têm aquela camisa, aquela lapela aqui. Sim. De soldado, não é? Sabe? Não é soldado, é aquele, como se fosse aquele uniforme, né? Sim. Então, hoje eu sei que eram eles, mas naquela época, eles vieram, quiseram entrar em contato, quiseram fazer algo comigo e não podia. Por quê? Porque eu era nova demais. Então, a gente tem essa pegada no começo, quando eu acredito que geralmente é nessa fase, quando você entra na adolescência, porque se você for olhar os ritos antigos, quando iam, justamente quando a menina entrava na primeira menstruação, tinha todo aquele ritual lunar, e aí ela é introduzida nos mistérios. Então, eu acredito que isso, para quem tem essa pegada, isso é forte nessa fase, né? Sim. E vocês hoje têm toda a liberdade do mundo de serem o que vocês quiserem, a hora que vocês quiserem. E eu acredito, Ninete, que essa geração
é uma geração que precisa dar... Eu acho que as duas gerações elas têm que se dar a mão nesse sentido, sabe? De força, porque essas mulheres, homens, curandeiros, curandeiras, holísticos e videntes, e, enfim, como as pessoas chamam, né? Médiuns, existem vários arquétipos no nome, fizeram todo um esforço, né? Tiveram todo um trabalho por trás, muitos escondidos, e a gente que vem explodindo isso, a gente tem que honrar essas pessoas e dar a mão para essas pessoas e vamos junto, o que a gente consegue fazer junto, né? O que eu olho para vocês e me inspira, o que vocês olham para mim inspira vocês. Então, eu acho que é isso, eu acho que é quebrar também um pouco dessa competição que, infelizmente, a gente sabe que tem como em toda profissão, né? E a gente precisa se dar mais a mão, fazer as coisas mais junto. Eu também estimulo muito esse lado na medida do que eu posso, porque eu sei o quanto é importante a gente se sentir parte, a gente se sentir junto. Eu acho isso muito legal. E isso fala muito do processo de vocês com esse projeto, né? Que eu acho incrível. Inserir, colocar, abrir a porta e trazer para junto, para perto. Sim. Eu acho muito interessante. Formar uma egrégora que não tem esse tipo de competição, né? Tem de troca de visões, vários olhares para a mesma coisa, de gerações, né? Você vê o que a gente, né, passou e quanto a gente abriu para você, né? E a gente vê o que você está fazendo. Então, eu acho que é uma troca muito interessante, né? Para as duas gerações, né? Isso, muito bom. É isso aí. Assim, quando a gente conversou, né, lá no ano passado, quando a gente começou a conversar sobre isso, trazer várias formas de ver as coisas, né? A gente teve o Nondas na semana passada aqui, que emocionou tanta gente. Você tem várias pessoas interessantes para as pessoas estarem se espelhando, se inspirando, né? E não tem por que a gente não trazer isso e falar um pouco do que a gente vê de vocês, porque, na verdade, nós somos comentaristas, né, do seu trabalho, né? E assim, eu acho legal essa troca, porque você viu os outros podcasts e também tem a sua visão, alguma coisa acrescentou, alguma coisa tocou você. E todo mundo que passa por aqui toca um pouquinho a gente se emociona com todos. Então, assim, essa troca é tão legal que não tem competição, não tem por que ter isso, né? E uma coisa que você estava falando aí antes sobre esse seu lado atriz. Fala um pouquinho disso, como é que você colocou isso, né? Tá, vamos lá, que são situações, né? É a que está se formando em parapsicologia, é a apômetra taróloga, é a que era atriz, enfim. Esse momento da pausa, eu dei uma pausa agora de trabalho, me recolhi, né, recentemente, só considero dada a largada aí a partir de quinta-feira, quando abrir a primavera, que eu falo que eu vou voltar junto com as flores. E foi muito intensa para mim, foi muito reflexiva e trouxe à tona essa questão com o teatro, né, que é uma questão da minha criança interior, né, que eu estou resgatando isso agora, inclusive tem um projeto com teatro aí que já deu os primeiros passos, mas ainda está por trás das cortinas. Então, de fato, eu estou retomando em 2022 esse projeto com teatro. Eu comecei com teatro, na verdade, eu descobri que eu comecei com teatro com 9 anos de idade, que foi quando eu escrevi o meu primeiro roteiro. Eu escrevi um roteiro de peça, minha professora pediu uma redação e eu escrevi um roteiro. E aí ela achou muito bacana, a gente fez, era
um texto de Natal, totalmente fora, porque eu estava bem enjoada daquela, daquela história de Natal. E aí eu criei uma história diferentona do Natal. Olha aí, a Bruna diferentona. E aí fui criar uma história diferente de Natal e ela montou, ela falou, vamos montar essa peça com a turma. Foi bem legal, ela me colocou como atriz principal. E aí eu queria fazer curso de teatro, na minha cidade não tinha, Manaus não tinha, assim, que eu soubesse, a minha mãe ainda procurou, não tinha. E acho que um ano depois eu escrevi outro roteiro, baseado numa aula de história. Daí não montaram a peça e eu fiquei um pouco frustrada, porque daí eu tive algumas críticas na sala de aula de que eu era preferida da professora, que a professora montava minhas peças, então rolou um blackout ali e eu parei de escrever. E aí, com 15 anos, nesse processo engraçado, nessa descoberta com a espiritualidade, cara, que faculdade eu vou fazer? O que eu vou estudar? Não sei se eu quero direito, peraí que eu acho que eu vou para o teatro. Fiquei bem confusa ali e fiz um curso de teatro em Manaus, dentro de um projeto, e dentro desse projeto eu já fui convidada para trabalhar. Então, trabalhei como atriz, né? Num grupo de teatro por aproximadamente uns 3 anos. Então, paralelo a isso, estudava direito, trabalhava com teatro e trabalhava com espiritualidade. E aí, com o Miguel, eu realmente deixei o teatro de lado completamente, né? Em Por que 2020. Miguel? Por que esse nome? O Miguel, boa pergunta. O Miguel, ele é uma promessa, ele é um acordo com o Arcanjo Miguel, né, que eu considero o Arcanjo Miguel um mentor, um protetor pessoal. E a minha gravidez do Miguel foi uma gravidez difícil. Então, a gente meio que negociou ali, negociei com a minha fé em Arcanjo Miguel, e eu disse que se eu tivesse um filho, e fosse um menino, o primeiro nome que eu daria a ele seria Miguel. Mesmo que eu escolhesse outros nomes que completassem, eu daria o nome de Miguel. E assim fez. Descobri que eu estava grávida de um menino e dei o nome de Miguel em homenagem ao Arcanjo Miguel. Né? Então, e eu falo que isso tem uma significativa muito grande, né? Porque nos momentos difíceis da gravidez, o Miguel é prematuro de 8 meses, eu me peguei muito com o Arcanjo Miguel, muito, né? E toda a equipe que me ajudou também, porque eu tive muito amparo espiritual, tanto da espiritualidade dos mentores, como de pessoas que trabalharam para ajudar ao Miguel, de alguma forma, vir ao mundo, né? Uhum. Então, foi uma missão, eu posso dizer que foi uma missão. E tem essa relação afetiva. Então, voltando para o teatro, o Miguel, quando eu queria ter muito momento com o Miguel, de ser mãe por completo, me dedicar totalmente à maternidade. E aí, com isso, realmente o teatro ficou um pouco de lado, e aí, nessa sequência, já assumindo que era terapeuta holística, já entrando na profissão, e eu acabei deixando de lado. E aí, numa pausa na pandemia, eu recebi uma alerta de escrever um roteiro, e comecei a escrever um roteiro holístico, inclusive. E aí veio o estouro da pandemia, muita gente doente, muita gente precisando de terapia, voltei para o trabalho de cabeça, mergulhei de cabeça, e de novo o teatro voltou para a gaveta. E aí agora, nessa pausa dos 3 meses, eu falei, não, peraí. Aí a minha criança, vamos fazer arte. E aí eu falei, não, então vamos. Então, daí eu comecei uma construção, estou no processo, né? E com certeza vou trazer novidades relacionadas a isso num futuro próximo aí. Que bom. Porque, assim, às vezes as pessoas veem a gente como uma coisa só, né? Também. Então, nós somos várias coisas ao mesmo tempo, né? Você vê a Caco, você vê que ela é a nossa artista também. Fantástica. Né, Caco? Mostra para ela, mostra para o pessoal o que você aprontou para a Bruna. A Bruna vai entrar. A Bruna vai entrar no recanto. Ó, essa é a Bruna.
Ai, Eu amei. gente, olha A isso, taróloga. incrível. Ai, amei, Ficou amei. lindo, lindo, lindo. Lindo, lindo, lindo. Muita gratidão, lindo, amei. Ah, Gente, incrível. Ah, É porque posso usar, né? Vou usar bastante. essa ideia é que cada convidado passe pela mão da Caco para que essa pessoa fique lá no guardadinha no recanto para sempre, né? Ai, E que que volte legal. depois também, e que Muito volte bom, outras vezes, muito né? bom. Ai, eu Então, amei, gratidão, muito lindo. a Tá Caco vendo, ó? está sempre Dons inspirada. artísticos, gente, é aquilo que você falou. A gente pode ser muitas coisas se a gente quiser, né? A A gente Ninete pode ser. aprendeu, a Ninete ensinou a gente a escrever melhor, né, é Caco? verdade. A gente Muito. escrevia muito mal e a Olha que Ninete ensinou a legal, gente, muito né? Ela é bom. escritora, né? Escreveu 3 livros, Ninete, 4. Nossa, eu tenho duas lendas camaiurás, que são 2 contos infanto-juvenis. Tem um livro que eu escrevi há uns 15 anos atrás, que eu peguei todas as gravações de uma terapeuta, ela trabalhava com terapias de vidas passadas, aí eu peguei todas as gravações das sessões, nós transformamos isso num livro, eu transcrevi, na época era fita cassete, fita por fita, Uau. horas e A, horas Ca... de experiência. a Bruna nem sabe o que é isso. Ei, a fita cassete eu sei sim, tá? Eu peguei essa transição aí. Uau! É. Marcas que o tempo deixou, e depois agora são 3 livros, que eu escrevi um capítulo em cada um, que é a Tecendo a Vida, Choro sempre que leio. Choro muito. através da psicologia, educando através da psicologia, e Projeto Sentido Gestacional, que eu fiz um capítulo sobre a relação das avós com os netos. Então, Nossa, muito bom. É A gente porque, pode, assim, né? A gente pode exatamente. fazer o que a gente quiser. Assim, é o que eu falo, às vezes as pessoas, a gente acaba se limitando, isso também reflete no externo, onde as pessoas acabam questionando, você vai perder tempo no teatro de novo, você tem que focar na sua carreira, entende? Eu falei, não, gente, eu me sinto bem, por que não me dar essa oportunidade? Então, Mas assim, trazer esses temas holísticos também é muito legal, né? Assim, sim, porque a minha inserir. ideia não é sair do nicho Sim, que eu já conquistou, domino de né? uma Uhum. isso, né? Só quer levar uma coisa diferente mesmo, uma pegada Sim. diferente para o teatro, com base em alguns textos que eu já tenho. Então, assim, vai ser uma coisa bem legal aí. Quando eu tiver com o negócio ali, eu Aí você lanço vai para voltar aqui para vocês contar para gente. acompanharem. Sim, com Com certeza, Você sim. vai voltar para ter em primeira mão. certeza. Sim, claro que sim. É porque, assim, eu acho... Ah, desculpa, Ninete, fala. não, pode completar, depois eu só vou pedir para a Caco dar um recadinho aí. Dá agora o recadinho. Nossa, é verdade. Olha, gente, se vocês gostaram, tá? Dos nossos convidados, principalmente a Bruna, nossa, falando assim do relato da jornada dela, incrível. Como assim, uma pessoa tão jovem, mas com uma bagagem tão rica. Pelo amor de Deus, gente, tem que se inscrever, curtir, É, compartilhar, sabe? Porque isso daí vai ajudar muitos, sabe? é. Muitas pessoas assim da idade dela e também os outros que estão vindo, né, agora, para essa, como posso dizer, para esse mundo holístico, Sim. terapêutico, criativo mesmo, colocar a nossa E às vida. vezes a pessoa fica com preconceito de algumas coisas, né? Como do tarô, como Uhum. se fosse uma coisa que não contribuísse para a vida, né? Então, às vezes as pessoas, por exemplo, quando eu faço a numerologia de alguém, a pessoa vê aquela coisa, eu vi no, né? Eu sei quais são os meus números e não sei o quê. E aí, quando eu faço, a pessoa, nossa, eu não sabia que dava para ver isso tudo. E a mesma coisa no tarô, é a mesma coisa no reiki, né, da contribuição, a mesma coisa na psicogenealogia. Então, dentro das terapias, das ferramentas, tem tanta coisa legal que as pessoas não têm noção. Então,
esse canal aqui é exatamente para isso, para a gente falar sobre essas construções, né? Esse autoconhecimento que a gente floresce, né? Como você falou da primavera, né? A gente floresce, a gente se descobre, e isso não tem nada a ver com a idade, Mesmo. né? Tem a ver com você estar vivo, né? Quando você fica registrando muito em números, no sentido de eu estou velho ou eu estou nova, né? Você está viva, e aí você precisa entender e pesquisar. E assim, a gente estuda bastante, né? Todas nós. Só uma dica: para entrar nesse mundo holístico, tem que gostar de estudar, né? Sim, é Porque a muita gente estuda o tempo dedicação. todo. E é muita dedicação, né? E, por exemplo, o tarô, nossa, eu recebo muito isso em consulta, assim, das pessoas falarem, nossa, eu imaginava que era outra coisa, ou que você ia falar quando eu ia morrer. Então, assim... Eu também escuto isso. Ainda acontece isso. Claro que isso foi uma crença construída baseada em muitas coisas históricas, né? Em muitos comportamentos e escolhas que as pessoas que trabalhavam com oráculo faziam e fazem até hoje. Porque às vezes eu falo até que... sensacionalista, né? Então... de querer colocar alguma coisa nesse sentido. E, na verdade, todas as terapias elas contribuem muito para você se descobrir, e não para você saber quando você vai morrer. Né? Então... Às vezes as pessoas perguntam isso para mim também. Mas olha, se tiver aí quando eu vou morrer, eu não quero saber, não. Eu falo, não, mas eu não sei quando você vai morrer. Então é isso, assim, as pessoas vêm às vezes com medo, né? Quando eu cheguei no Sul, eu tive um impacto de mais uma vez romper uma situação. Eu atendi a domicílio, eu comecei assim aqui, e eu ia para dentro da casa das pessoas, e a maioria delas eram evangélicas, para atender com tarô. Aquilo, para mim, era fantástico. Eu falava, nossa, que top! Tipo assim, mesmo que ainda essas pessoas tinham medo de ir até o local que eu atendia e serem vistas, e ainda tinha alguma coisa ali a ver com isso, e eu ter que ir à casa dessas pessoas para fazer o trabalho, mas para mim aquilo era incrível. Eu falei, gente, é isso, o tarô é isso. Ele pode ser de qualquer pessoa, de qualquer religião, não é para não tem nada escrito que é da religião tal, ou que adora o Deus tal. Não tem isso, é uma ferramenta acessível, né? É uma ferramenta que o intuito real dela é trazer autoconhecimento, é trazer direcionamento, discernimento, fazer com que a pessoa olhe para aquilo e pense, porque a escolha dela, quem traça as escolhas é ela mesma. Então, eu sempre costumo falar isso. Mas ainda tem, claro, sempre estou ali desmistificando. E a escolha, são escolhas. Bruna, mas o fulano trabalha assim, falando que no mês tal vai acontecer tal coisa. O fulano trabalha assim porque ele escolheu essa metodologia, né? Então, cada tarólogo tem essa liberdade de escolher como que vai trabalhar com a ferramenta. E eu escolho trabalhar com a ferramenta dentro do foco de terapia, para trazer consciência, para a pessoa se ver, se olhar as opções que ela tem de escolha, né? Porque eu acho que isso que é o importante, é isso que soma, né? Exatamente. É isso que traz o positivo para as pessoas. Então, o tarô, ele me trouxe assim, uma base imensa, né, de conhecimento também comigo mesma, e eu pelo menos tento sempre passar isso para as pessoas, do quanto é uma ferramenta legal de trabalhar, de receber. Eu sempre falo, gente, mapa numerológico eu gosto muito também, eu sempre falo, fazer um mapa e um tarô, pelo menos uma vez na vida você tem que fazer, porque é algo que vai te dar um norte, vai abrir um leque para outras coisas. Por exemplo, numa consulta de tarô, muitas vezes aparecem questões para as pessoas serem direcionadas para outras coisas também, como, por exemplo, já direcionei para constelação familiar, para terapias sistêmicas, enfim. Então, esse é o objetivo, né? Qual é o próximo passo para melhorar? Para onde deixa eu te que eu perguntar vou? uma coisa. Das pessoas que te procuram,
tanto para apometria, né, que era uma atividade sua antes, quanto para agora, só do tarô, qual o percentual de homens e mulheres que te procuram? Então, na verdade, assim, o meu público, a maioria é mulher, né? São mulheres, mas os homens também têm uma abertura muito grande comigo. Eu acho isso muito legal também. Geralmente, as esposas trazem os maridos, Sim. os filhos, né? E eu até brinco, eu falo assim que os maridos acabam que se tornam mais meus clientes do que as próprias esposas. Então, eu acho muito Que legal eles estão isso, sabe? descobrindo, né, uma coisa nova. Exato, Eu acho que assim sim, a função da mulher é meio que mostrar esse universo, né? Eu sim. acho que de uns tempos para cá isso vem acontecendo. Eu fiz a pergunta de propósito, tá? Porque comigo também acontece igual. Uhum, Porque a gente tem essa ilusão que só as mulheres procuram, mas eu acho que os sim. homens estão cada vez mais se interessando. Tão, Abertos a é, isso, sim. é, Eu acho muito é, legal, assim. Eu sim. adoro. Eu acho muito legal. E o papo flui, assim, naturalmente, sabe? Parece que tudo flui. Então, é bem interessante, né? Às vezes eles ficam acuados com medo de como eles vão ser recebidos, enfim, às vezes a gente percebe ali uma coisa no início, né? Mas depois eu até brinco, falo que eu tenho situações que os homens falavam assim, nossa, eu tenho várias engraçadas, gente, eu tenho várias, assim, Então ai, conta pra mas gente. eu vou lá com essa moça fazer atendimento de tarô, mas ela se veste, como é que é? Ela se veste, ela se põe com as roupas sei lá, de vidente, eu acho. De fantasia, Tipo assim, com um turbante. eu disse, não, gente, pelo amor de Deus. E assim, aí teve outra que falou assim, aí ele falava, não, isso daí ela vai ficar te falando um monte de besteira de futuro, aí depois vem para a sessão, faz uma sessão de tarô consciente, né? E aí, ai, Bruna, olha, é Deus no céu e a Bruna na terra agora. E assim, eu acho muito massa isso, porque Sim. assim, se dá essas oportunidades, né? Os homens têm que se dar mais essa oportunidade Eu acho que agora eles de estão mais curtir, né? abertos para isso, né? É muito legal, né? Porque está Porque tendo uma explosão aí, né? A gente sabe é, que tem umas questões planetárias aí que, de sim, fato, estão abrindo cada vez mais isso, e a gente, terapeuta, a gente vai ter muito trabalho cada vez é. mais pela frente. Principalmente em 2023, né? É, eu, Isso, isso. Até a gente, 2026, já vamos dando um spoiler a aqui. gente vai falando mais depois sobre isso. Mas, assim, tem sido muito legal, porque, por exemplo, no caso da Ninete, que vai começar amanhã a Jornada da Alma, né? As Uhum. pessoas não têm muita noção, e nem mesmo as mulheres, né? Eu percebo que algumas que eu venho conversando, eu já conheço o trabalho da Ninete, sou fã já há muito tempo, né? Mas, assim, eu percebo que a pessoa não tem a menor noção. E as coisas, para as mulheres, elas são mais orgânicas, porque a gente, desde criança, a gente escuta tarô, numerologia, Sim, velas e não sei o quê. parece que a gente foi conduzida a isso, né? Faz parte do universo feminino. Sim, sim, Estão sim, quebrando esses tabus, isso está sendo fantástico. Sim, sim, Eles estão se permitindo entrar nesse universo que também sim, faz parte deles. sim, sim. A gente tem grandes magos aí, nós tivemos grandes magos Nossa. na alquimia, sim. né? Sim, a gente vai pegar uma literatura aí de alquimia, de magia, de ocultismo, a gente tem os homens dominando a grande parte, né? Empoderamento masculino, Sim, sim, né? sim, Homens, né? Porque era um domínio deles, era sim, um domínio masculino, né? Sim. E hoje E a história é o ciclo, né? É o ciclo voltando, né? É aquela coisa isso. do a ciclo gente tem visto isso muito também na parte culinária, né? também. Uhum, E assim, verdade. eu acho que é muito legal ter oportunidade para ambos. Os que forem melhores vão ter mais destaque, e não, isso é só para mulher, isso é só para homem, né? Sim. Exatamente, E exatamente. esse ano de 2022 é um ano que, como eu vejo, né, diante da minha visão, assim, eu observo que é um ano que essa atmosfera do feminino está muito intensa, muito forte, né? É,
assumindo aí polaridade numa proporção muito alta, e que a gente precisa trazer isso para um positivo, de fato, para acolhimento também dos homens, né? Por que não? Então, quando eu falo que os clientes vêm pelas mulheres, é justamente esse movimento, de que os homens vêm pelas mulheres para mim, pelo menos na minha jornada, é justamente isso, né? E eu acho, assim, que a gente, como terapeuta, a gente também tem que estar estimulando isso, fazer com que... Uma vez um amigo disse assim, mas eu vou para uma roda de cura, 9 mulheres e só eu de homem, tipo, não vou mais na próxima, entendeu? Então, assim, a gente precisa estar incentivando, assim como eu, que tenho filho homem, que tenho marido, incentivando os homens, de uma certa forma, nesse universo, a naturalizar cultural, isso, né? a naturalizar. É cultural, então, mas eu percebo que as coisas estão mudando um pouco, né? Tanto que alguns dos convidados são homens, e cada um vai falar sobre a sua área, e a gente também vai comentar a nossa visão, né, enquanto terapeutas, sobre isso, porque são pessoas que não são terapeutas. Então, Sim. assim, eu acho que é para incentivar que eles também se interessem por esse tipo de olhar, né? Muito bom. Porque eu acho que é tão legal quando você começa a descobrir você, né? O que você é, que não tem problema de ser como você é tão bom, né? É tão importante isso, e eu né? acho, E a mulher assim, busca muito isso. E eu acho, assim, Marta, que muito além disso, é que hoje, assim, eu tenho uma influência muito grande, não tenho formação sistêmica, né? Ainda, assim, não tenho, mas eu acho que a gente que está inserido nesse trabalho como terapeuta, como pessoas que ajudam outras pessoas, que influenciam, que incentivam de uma certa forma, a gente fazendo esse movimento de unir essas polaridades, de unir, fazer com que esses homens se sintam acolhidos também e que se interessem, como você falou agora, a gente também tá, de uma certa forma, evoluindo, ajudando a evoluir nosso sistema, ajudando a trazer as pessoas lá de trás, que de repente não puderam, como a Ninete citou lá atrás, não podia, porque tinha que ter um caminho padrão, né? Então, assim, Exatamente. a gente precisa falar mais disso. Eu acho que a gente precisa falar mais disso, né? E esse espaço, quem vai abrir somos nós, né? A gente vai abrindo essas oportunidades, essa frente. A Letícia Bassin, ela está com um projeto muito bacana agora na Escola Liz, que é uma jornada de psicogenealogia, onde são vários palestrantes falando sobre, assim, um universo vasto de assuntos. Acho que são 5, 6 semanas, né? E uma das palestras que eu dou nesse encontro é sobre a perda gestacional, mas o olhar masculino, o olhar do pai. Então, o título é Lágrimas em Segredos Quando Chora um Pai. Por quê? Por exemplo, dentro de um processo de perda gestacional, a maior atenção é para a mãe. Sim. Dificilmente se olha o pai. É como se ele não existisse. Ele é assim, um simples coadjuvante ali. Então, a gente está procurando pegar esses pontos. Muito bom, muito bom. Porque é cultural, né? Só olhar para a mulher, né? É cultural. É necessário, porque, gente, esses homens, eles choram em segredo, eles sentem tanto quanto. Eles passam por depressão, por crises, por conta disso. E não só nesse assunto, são, assim, em vários. Sim. Porque as experiências que eu tive também no consultório com homens foi muito legal, porque eles chegam assim, né, todo... E, de repente, eles amam tudo aquilo, eles veem que eles explodem, né? Eles crescem, eles florescem, né? Porque um homem pode, sim, ter sensibilidade, ele pode ser sensível e demonstrar isso. E, hipótese alguma, vai mexer com aquilo que ele é por dentro. Não vai mudar. Muito ele vai bom. do quem ele é. Sim. Né? E esse movimento, ele está crescendo e é um movimento que a gente precisa realmente abrir as portas para que isso aconteça.
Eu acho que esse é um dos cuidados que a gente tem, de sempre estar chamando também homens aqui para vir mostrar Sim. que eles que aqui também tem espaço para eles e que eles podem falar o que eles quiserem. Porque a gente está falando de sentimento, a gente não está falando de sexualidade, né? Sim. Exatamente. E uma coisa bacana que é um dos objetivos da gente mostrar é que, assim, pessoas normais, comuns, como você, como eu, como a Caco, como a Marta, olha quanta potencialidade a gente tem. A gente não precisa ser um bam de nada e estar em evidência para estar passando tanta coisa bacana. Eu acho que toca muito mais o coração das pessoas e toca muito mais as pessoas quando elas percebem que gente como elas chega e realiza e tem muita coisa bacana para mostrar do que algo que é inatingível. Sim. Né? Uma pessoa que é inatingível. Muito bom. Muito bom você tocar nesse ponto, porque algo que me remete a uma lembrança assim absurda. Você tocou em 2 pontos, você pegou ali abriu uma linha do tempo aqui fantástica. Primeiro, essa questão da perda gestacional, do acolhimento de homens, eu acho que isso é algo que também é um tabu, a gente também precisa, quanto terapeuta, oferecer esse acolhimento até mais direcionado, eu diria, né? Então, acho fantástico esse projeto aí que você está falando, já estou até bem interessada, vamos tricotar ali depois. Porque, assim, eu tive na minha experiência pessoal, né, uma perda gestacional, que foi até quando eu conheci você, e senti essa falta também, né, de suporte para o masculino, para a questão do meu marido também, e também você tocou na parte muito legal sobre as pessoas são normais, né? Eu sou uma pessoa normal que passei por uma perda, e assim foi muito impactante. Eu cheguei a ouvir, vou contar uma coisa aqui para vocês assim que parece surreal, mas eu cheguei a ouvir de uma pessoa, uma não, duas, cheguei a ouvir de 2 pessoas assim: nossa, Bruna, mas você perdeu um filho, você com essa espiritualidade toda, com os seus mentores te ajudando, o que foi que você fez de errado? Juro, essas foram as palavras. Então, assim, é muito louco como as pessoas colocam a gente que tem acessos espirituais e que tem essa trajetória espiritual mais aguçada e holística, enfim, como pessoas que não podem errar, como pessoas que não podem ter perdas, como pessoas que não podem ter fracassos. E, assim, é fantástico você tocar nisso, porque eu também vejo como uma oportunidade de mostrar esse lado, né? Porque, sim, foi muito difícil para mim a perda do Davi. E assim, eu acompanhei isso. Sim, no período da perda do Davi, mas aí ninguém te avisou, você não teve nenhuma previsão. Gente, é uma falta surreal. de sensibilidade absurda, né? E assim, lado negativo, elas não olham assim, caramba, olha só, dentro de toda uma estrutura familiar, você foi a única que falou assim, pode deixar que eu dou conta. sim. É só esse tempo que ele vai precisar? Sim, eu abro. Então, assim, mas assim, como as pessoas também querem criar estereótipos de deuses, né? Nos terapeutas, de pessoas altamente como se não tivéssemos zen. problemas, né? Também, porque assim, cara, às vezes eu taco fogo nos meus stories lá no Instagram, tô atacada, estressada. Eu sempre comento, né? Eu sempre comento. Taco-lhe o terror mesmo, tô assim, pronto, sou assim, pronto, né? Então, assim, e assim, como, gente, ela tá, né? Como, nossa, ela tem que tá zen, tá sempre ouvindo mantra. Gente, vou falar outro babado para vocês. Sabe que estilo de música que eu gosto? Adivinhem. Rock. Rap Exato. nacional. Eu adoro rap nacional. Sabe, eu sou estilo rap mesmo, gosto do português bem falado, cantado, adoro. Então, assim, não fico escutando 24 horas mantra, entendeu? Quero ouvir um rap, vou pro rap, entendeu? Então, assim, somos normais, né? Tenho vontades, sou humana, posso perder, Sim. posso ganhar, posso ficar triste, posso chorar, posso ficar estressada. Sim, então, tem tudo isso envolvido, né? E essa questão, assim, da equipe espiritual também. Mas, nossa, você dá tantas orientações, os mentores que estão com você conseguem abrir linha do tempo e alterar coisas, por que não alteraram sua perda, por que não te pouparam? Gente, assim, foi bem difícil no processo em relação a esse choque com as pessoas também.
E daí eu Sim. falei, caramba, eu preciso começar a desconstruir isso de alguma maneira também, porque é muito doido, né? Eu A também gente não poder escutei isso, ser. Bruna. A gente não Eu poder sei ser quem a gente exatamente, é. A eu gente sei não poder ser exatamente. humana mesmo, né? É, Então, é isso. Legal você quando, ter tocado nesse quando eu assunto, perdi minha Ninete, muito bom. mãe, falaram assim para mim, ué, mas você não tem o aparelho de biorressonância e não acusou? Como É, se a gente fosse ficar para semente, né? A gente não Gente. morre. E E assim, assim, a e vida você ela acompanhou, né, Bruna? sim, Você a vida acompanhou ela é exatamente. como E foi é, ninguém assim, foi de controla repente. isso. Foi de Sim, ninguém repente. controla. E assim, elas e- são tão perfeitas que a gente passa justamente por isso que a gente passa para poder entender o outro. Sim, sim, E aí eu vou falar, gente, a gente come arroz, feijão e ovo, sim, sim, sim. é, nada, é tudo igual a todo mundo, sim. Dá sabe? uma surtada e depois volta para o namastê. Chuta É o balde, assim. vai buscar. Porque você precisa entender que, quando está na ponta da agulhoterapeuta, são aqueles recursos que você vai usar. Agora Sim, você é terapeuta. Só sim, que aí, quando você está dentro de casa, você está fazendo suas coisas, você está emaranhada com questões da sua ancestralidade. sim, Então, vem uma outra carga de energia ali que exato, tudo na sua vida. Então, exato. assim, a gente tem a hora que a gente vai ser humana ali, dentro de casa, vivendo as nossas histórias pessoais, e tem um momento que a gente é terapeuta. E Sim, essas duas coisas, uma compensa a outra, porque esse humano é o que faz sermos o terapeuta que somos. sim, Porque a gente exatamente. tem essas Como a experiências. gente consegue olhar e tocar vidas, almas e fazer isso, né? É exatamente por trás dessas experiências. E eu sei que isso, por exemplo, engrandeceu muito a minha experiência. Pode soar polêmico o que eu vou dizer, engrandeceu muito a minha experiência, a minha perda gestacional, neonatal. Ela engrandeceu muito a minha experiência como terapeuta, porque hoje eu olho para as pessoas que trazem esse tema para mim de uma Uhum. forma muito diferenciada. Então, eu acho que é sobre isso, né? É. A gente vai vivenciando, vai experienciando nos nossos processos, e a gente vai lidando com isso melhor, a gente vai ressignificando, a gente vai tratando e vai ajudando também essas pessoas. E eu não sabia, mas esse tema específico de perdas, ele me tocava muito, desde sempre. Então, de alguma maneira, lá no meu inconsciente, que é o que eu acredito, é como se eu já soubesse como era essa sensação. Então, eu já era diferente para mim, sabe? E se tornou melhor quando eu tive a experiência. Que tiveram perda. Você estava conectada às mulheres que tiveram perdas no seu sistema. Isso. E um dos propósitos de você ter vindo foi exatamente esse, olhar para essas mulheres, né? Sim, Deixa eu te fazer uma pergunta agora. passa. Quais são os seus projetos para daqui para frente? O meu projeto daqui para frente, eu estou nesse paralelo retomando para a arte, né? Sentindo essa vontade, a criatividade está realmente transbordando. Então, por exemplo, a apometria, que é a minha maior demanda de atendimento, eu tive que pausar, eu tive que paralisar para poder dar atenção e organizar, reestruturar a minha rotina, dar espaço para criar arte. Que a gente que cria arte, pelo menos comigo, eu preciso ter um espaço para isso, né? Preciso ter um tempo livre com isso. E a parapsicologia também me formando, ano que vem eu entro em outra atmosfera como parapsicóloga, que aí dentro da parapsicologia a gente trabalha várias técnicas também, como hipnose, regressão, né? Então também vou estar entrando nessa atmosfera. E atualmente, agora as flores saindo, né, na primavera, eu vou retornar com os atendimentos de tarô, né? Vou concentrar os meus atendimentos de tarô. E a novidade que eu deixei agora para lançar aqui, já, né, praticamente no final do nosso papo, é que eu vou lançar em outubro também um projeto muito legal de autoaplicação de apometria,
porque eu acredito que as pessoas precisam ter acesso a essa ferramenta, né? E nada melhor do que a gente ter o domínio de si mesmo, do que a gente aprender a trabalhar de si mesmo. Então, eu vou levar essa proposta aí para as pessoas, vou estar lançando em outubro. E é isso, meus Vai ser um projetos atualmente workshop. são esses. Vai ser um Sim, workshop. sim, vai ser um workshop que já está todo montadinho, mas daí estou esperando lua, né? Porque tem um ladinho bruxinha, tem lua, tem números, tem tudo envolvido. E vai ser longo esse pra- workshop? Não, na verdade, o workshop ele vai ser breve, mas ele vai ter um acompanhamento, vai ter toda uma assistência minha, né? Onde eu vou estar observando de perto essas pessoas que vão estar interessadas em fazer. E, como eu falei, paralelo a isso, com os atendimentos de tarô, voltados aí para o tarô, para estar direcionando essa galera aí que precisa de uma luzinha no fim do túnel. E deixa aí também para as minhas colegas que trabalham na área, né? Também estarem direcionando essas pessoas, porque o tarô, eu vejo como uma janela que se abre, e daí as pessoas se encaminham, né? E precisam de suporte, muitas vezes, de outras técnicas. Então, eu, Bruna, vou estar somente com tarô como técnica e como atendimento. No momento, é isso, até segunda ordem. Então, quando for em outubro, a gente faz uma live com você para divulgar também. Legal, muito bom. Que daí dá para a gente falar um pouquinho mais de apometria, né? Dá para a gente falar um pouquinho mais sobre os acessos da apometria. É porque a ideia do podcast é a gente ter um tempo maior, né? E a pessoa ficar mais à vontade, né? Na live é tudo mais corrido, né? É tudo mais dinâmico. Sim. E aí, como as pessoas vão estar gostando, né? Vão estar curtindo, vão estar compartilhando esse podcast, e aí depois a gente fala, olha, a gente vai fazer a live tal dia, e para ela só dar os detalhes daí das novidades. Legal, muito bom. Tá adorei. bom? Com certeza. Também. Então, Estaremos Bruna, juntas. só uma dúvida, né? Só para tirar assim aquela curiosidade. Pode perguntar. Né? Perguntem tudo que vocês quiserem. Com Depois eu relação tô com a matraca solta. workshop que você vai fazer em outubro, né? Da autoaplicação de apometria. Isso é somente presencial ou vai fazer online também? É um projeto online. É um projeto online. Maravilha! Vai ser um projeto online, todo bem estruturado. Na verdade, assim, são muitos anos, são 13, 14 anos com apometria, em experiência, né? Eba! E aí, assim, eu escrevi um curso até de apometria em 2017 e guardei. Olha, chegou aí uma pessoa não, um ser iluminado. E escrevi em 2017 e senti que não era aquilo, eu queria algo diferente. E aí, como tudo no seu momento, o curso, que era um curso de formação, se transformou num curso em aulas de autoaplicação, né? Então, vai ser um projeto aí que vai nascer, que eu também estou depositando toda a expectativa junto com a equipe espiritual, de estar levando as pessoas para esse outro lugar, que é um lugar de onde elas possam se acessar, onde elas possam ter esse domínio. Essa é a intenção do curso, né? Essa é a intenção. E esse curso tem pré-requisito? É só para terapeutas ou é para qualquer pessoa? Não, a ideia da autoaplicação é atingir um público que queira se cuidar espiritualmente, né? E diferente de... Que não dependa mais de você. Também. Mas a gente depende, tá? Tipo assim, não adianta fugir. Eu vou ficar falando, mas a gente depende um pouquinho, tá? Mas não fuja, não fuja. Não, gente, mas é assim, é a necessidade mesmo. Assim como, por exemplo, o reiki que tem nível 1, que daí a gente se trata, nível 2, blá, blá, blá. É mais ou menos por aí que o projeto vai andar, né? Então, eu quero focar nesse nível 1, que é um nível em que as pessoas possam ter esse acesso, né? Porque, como eu falei, esses 3 meses... e é legal eu falar isso, gente. Muita gente pede dica de terapeuta que trabalha com apometria. Eu acho legal falar isso aqui. Sim, isso. E aí, assim,
para mim é muito complicado. Gente, eu sou virginiana. E assim, ó... Posso falar uma coisinha? Fala. É porque tem a ver com isso. Quando você engravidou, você falou, Marta, eu não posso mais atender porque... e você já atendia online, foi antes da pandemia. E aí eu falei, Bruna, Sim. como é que eu vou ficar sem você esse tempo todo? E aí você falou, olha, muito poucos profissionais atendem online, né? E aí veio a pandemia. Hoje já mudou, hoje já mudou muito. Pois é. Tem E aí veio a muita pandemia. gente bombando aí, assim. Sim. Só que assim, eu, Bruna, como eu faço, tá, gente? Eu não me comprometo a indicar pessoas que eu não conheço. Sim. Então, assim, é muito complicado. Atualmente, eu até estava dando 2 nomes aí para indicação, e as pessoas, mas não teria uma outra pessoa, enfim. Eu falei, gente, eu não vou sair experimentando gente que trabalha com apometria, a experiência é de vocês. Então, assim, entende? Então, eu estou nesse processo, a autoapometria, a autoaplicação também vem para esse nível de consciência do pessoal, de que, sim, dá para viver sem a Bruna, sim, dá para a gente fazer apometria, né? Sim, porque eu me lembro, assim, e aí você falou, não, eu não conheço ninguém, porque o pessoal não gosta de fazer online, e aí veio a pandemia e todo mundo teve que, né, se reinventar, né? E você já tinha essa experiência, né? Tinha, e eu tinha essa dificuldade comigo também, quando eu queria que alguém fizesse para mim, né? E aí eu ficava louca, meu Deus, e agora? Quero que alguém faça. Eu lembro. E aí, mas enfim, assim, porque assim, a apometria especificadamente ela é uma técnica bem criteriosa, né? Eu vejo como uma técnica bem criteriosa. Então, eu também não posso falar, saiam fazendo apometria. Entende? Mas vários, eu tenho muitos questionamentos, dá para a gente fazer um bloco só de apometria numa próxima, porque assim, muitos questionamentos, as pessoas falam isso, nossa, Bruna, eu fiz o curso tipo, que loucura, sai fora. Então, assim, a minha intenção também é trazer para o leve, né? Porque eu acredito que, na verdade, olha aí o que eu acredito que, na verdade, verdadeiramente falando, todos fazem apometria. Todos. Então, assim, a gente já faz. Só que a gente precisa aprender a organizar isso de forma sensata, tranquila, com equilíbrio, porque tem muita coisa misturada. Eu acompanho alguns materiais, as pessoas trazem para mim muitas coisas também, e tem muita coisa maluca. E, assim, 14 anos de experiência, acho que dá para eu dar uma introdução, né? Deixa eu só te pedir uma coisa. A gente está falando muito apometria. Muita gente te acompanha, vai estar assistindo, mas muita gente não faz a menor ideia o que seja. Você pode falar, assim, com, né, poucas palavras, explicar um pouquinho de forma fácil, né, para quem não conhece? Sim, a apometria ela é uma técnica que ela inclui uma abertura do campo num nível consciencial muito amplo, né? Eu falo que é uma caixinha de Pandora, eu costumo comparar com uma caixinha de Pandora. É uma chave que a gente abre no tempo, onde a gente consegue ter uma percepção de várias realidades, se trabalhar também chakras, dimensões, corpos, registros de tempo, né? Então, são ferramentas que a apometria consegue fazer, mexer, a gente consegue fazer isso. O ato de pensar em outro lugar, por exemplo, eu estou aqui, mas estou pensando se o Miguel jantou. Eu estou fazendo apometria, eu estou desdobrando meu pensamento lá no Miguel, se ele jantou. Então, assim, é simples, não tem tanto conceito. A magia está em como a gente faz isso conscientemente e como a gente pode fazer isso ao nosso favor, nos nossos projetos de vida, no nosso equilíbrio pessoal, na nossa autolimpeza, né? Então, é isso. E, assim, a apometria que eu geralmente fazia trazia muitas informações do campo, né? Eu acho que é isso que também me deu o nome aí na estrada e por conta da equipe trazer esses insights e eu também ter os insights, enfim. Mas nada impede que as pessoas tenham isso também, porque elas vão estar numa prática consciencial, né? Conscientes do que elas estão buscando. Então, eu falo que esse lance também de mediunidade, de sensibilidade, todo mundo tem.
Todo mundo Sim. tem, Uhum. né? Todo mundo tem, a diferença é como a gente estimula isso. E a apometria, ela tem como a gente estimular isso conscientemente. Então, a apometria é uma técnica além da medida, né? Que daí o conceito apometria, porque ela é fora da casinha no meu conceito, Bruno. Fora da casinha, literalmente. A gente consegue abrir um janelão aí de possibilidades. E Seria todas as isso. pessoas que eu te indiquei para, né, para fazer apometria com você ficaram muito encantadas, né? E assim, eu sempre falei muito do seu trabalho e tudo, mas eu acho que vai ser muito legal esse workshop, porque vai dar oportunidade de você se conhecer mais também, né? Uhum. De trabalhar, porque a Caco, por exemplo, ela é mestre em Reiki, né? Ela é Uhum. nossa guru Reiki. Hã? Guru Reiki, amei. Sim. Aí, Então, ó. ela faz a cacoterapia, né? Ela faz várias coisas aí. Então, assim, é uma forma da gente também, como reiki, né? Se a gente é reikiana, a gente consegue, de certa forma, se tratar. Em alguns momentos a gente não consegue, porque a gente está no nosso emocional, que a gente precisa de uma outra pessoa, que foi o que a gente Claro. conversou antes, né? Em que Isso. as pessoas acham, ué, mas você não é terapeuta? Só que a gente também precisa de terapia, né? Claro, claro, né? Mas As assim, próprias terapias vão instalando muitas coisas na gente que a gente precisa uma hora conversar por para fora com alguém, né? Então mas também é assim, importante. é importante a gente, no momento em que a gente consiga se tratar, tenha essa ferramenta, como é o reiki, como é a apometria, como é o trabalho da Ninete, o meu, de alguma forma a gente conseguir um equilíbrio. Mas em alguns momentos a gente não consegue, então a gente recorre a uma outra técnica, alguém que a gente recomende e tal. Mas Isso. nem sempre a gente está equilibrado para praticar, né, uma técnica nossa. A gente precisa do externo, né? Então, Sim. assim, que as pessoas entendam isso, né? A gente tem várias ferramentas, sim, mas em certos momentos a gente precisa de uma outra avaliação, a gente precisa de uma outra troca, que é muito do que a gente faz entre Sim. nós, É né? que nem uma vez eu estava fazendo uma massagem relaxante e aí eu falei não sei o que eu vou para terapia, não lembro agora. E daí a pessoa que estava na maca do lado falou assim: "Nossa, mas você não é terapeuta? E você faz terapia?" Tipo, tô chocado. E Uhum. eu, e eu falei, claro que eu faço. Faço e faço em mim, e gosto que faço. Então, assim, É um outro outro ponto, olhar, né? É um outro outro olhar. olhar e outra coisa que a gente precisa também falar. A gente, terapeuta, falar que a gente faz terapia, isso é muito importante. Sim, sim, e buscar técnicas, né? Assim como a Sim, sua técnica, sim. assim como a Ninete a gente vai ter oportunidade, estou super ansiosa para amanhã. Ai, eu também, A gente gente. está super ansiosa. Então, assim, é muito gostoso a gente aprender, a gente Se permitir a isso. trocar, né? Sim, É muito sim. legal, porque você vai crescendo também dentro da nossa técnica, a gente vai aprendendo com o outro e essa troca. Assim, uma coisa que é engraçada, quanto mais a gente fala, mais a gente aprende, né? Por isso que o professor, ele é tão bom, né? Porque ele fala, ele escuta, ele troca, né? Então, quanto mais a gente atende, mais a gente aprende. Quanto mais a Ninete oferece o conhecimento dela, quanto mais Isso. você oferece o seu conhecimento, mais a gente aprende, porque a gente está escutando, né? Então, nesse trabalho aqui que a gente está fazendo, o podcast, assim, enriquece muito para a gente, né? Da Sim. gente conhecer o outro, o olhar do outro, temas que a gente, às vezes, no dia a dia, a gente acaba não trocando ideias, né? E a gente falar aqui é importante, até por conta do que a gente falou em relação aos homens estarem mais interessados, né? Tá Isso. se tratando mais. Então, assim, a gente E a aprende muito. humanização dos terapeutas também eu Sim, acho que é uma forma de vocês, da gente que também traz aqui para a entrevista, né, para troca com vocês, mostrar isso, né? sim, O sim, lado humano do sim, terapeuta. Eu achei sim, fantástico, assim, muito sim. bom, muito legal. Estou muito feliz, assim. E a Ah, eu gente vai também. querer saber muito sobre
a autoaplicação. Isso, Estou legal, muito bom. curiosíssima também. Muito bom, muito bom. Vou deixar vocês aí, vou deixar vocês pensando, vocês nessa curiosidade. Nossa, gente, vai estar assim recheado, né? Então, Quase 1h30 de live aí. Sério? É porque É. são Se 4 deixar- mulheres, né? São Se 4 mulheres. deixar, se deixar, a gente vai embora. Senão a gente não vai ter assunto para a próxima. Duvido, Não, né? com É, duvido, né? Mas a gente melhor, né? Melhor assim. é melhor assim, com certeza. Né? Porque Olha que legal, hein? Suas considerações finais. Nossa, parece a Uau. Marília Gabriela agora. ela. Adorei, ela tá chiquérrima hoje, gente. Exalando chiqueza. Então, gente, eu quero agradecer a oportunidade do convite, achei bem legal. Para mim, aqui também eu estou rompendo uma própria barreira com vídeo, com internet. Para quem me conhece, sabe que eu tenho um pouco de dificuldade em me expor nas câmeras. Então, tem sido um desafio, eu agradeço essa oportunidade, porque já é um passo que a gente está para frente, né? E achei maravilhoso aqui a conversa, para mim foi uma conversa terapia, amei. Admiro cada uma de vocês, admiro o projeto, desejo sucesso para vocês. Também quero agradecer quem está assistindo, né? Por favor, bota aí um likezinho, vamos comentar. Quero saber o que vocês estão pensando, o que vocês acharam. É muito importante, né? A gente saber também como é que vocês recebem os nossos conteúdos, os conteúdos que as meninas produzem. Então é isso, se inscrevam porque elas estão arrebentando, eu estou amando. E é isso, muita gratidão, muito feliz e espero que a gente se veja em breve aí nessa estrada da vida. Tá bom, meninas? Com certeza. Você vai beijo estar convidado grande. de antemão Gratidão, para muita estar sempre gratidão. aqui com a gente. Eu só quero fazer uma consideraçãozinha curta. Não quero chorar, né? Mas assim, a Bruna acompanhou a minha mãe por mais de 3 anos, né? Ela foi muito mais, né? Uns 4 anos, né? E sempre foi muito importante, me ajudou bastante, né? Nos momentos mais difíceis. Quero agradecer aqui publicamente. As meninas também, né? Mas eu vou direcionar o agradecimento hoje para a Bruna, porque é a nossa convidada. Várias coisas que aconteceram, várias coisas inusitadas, né, que você sabe do que aconteceu, e você sempre esteve do meu lado, me ajudando, então queria agradecer publicamente aqui, para que todos saibam Nossa, disso. que lindo! Tá bom? Obrigada. Eu que agradeço. Foi bem difícil, principalmente, né, no final, né, os 21 dias, né, que foram bem difíceis para mim. E não vou chorar, né? Dessa vez não vou chorar. E você está sempre convidada, né, para estar aqui com a gente, para conversar e para a gente conseguir passar para as pessoas muito do que a gente guarda, às vezes, para a gente, que eu acho que é importante as pessoas saberem da nossa opinião enquanto terapeutas, né, e do que a gente vive no nosso dia a dia, a loucura que é, né? Tá bom? Das nossas escolhas, dos nossos planos. Te eu amo, também. Obrigada, tá? Gratidão meninas, por tudo. Um beijo, tudo de bom para vocês. Sucesso! Obrigada. Nós. Beijo. Boa sorte para nós. Gratidão mesmo. Gratidão.